Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje, levantaremos a equação de torque do motor de indução trifásico. Bora para a aula! Esta aula é a continuação da aula anterior, em que apresentamos os princípios do motor de indução trifásico. Naquela aula, apresentamos com maiores detalhes como é o funcionamento desta máquina. Aplicamos tensões trifásicas equilibradas, produz o campo girante, como são induzidas as correntes, qual o sentido da força induzida e definimos então o escorregamento da máquina. Nesta aula, vamos acrescentar mais uma variável, o campo do rotor da máquina, e vamos fazer o equacionamento e definimos a equação de torque da máquina. Para isso, vamos relembrar do perfil frontal da máquina. No estator, aplicamos tensões trifásicas e equilibradas, produzem correntes trifásicas e equilibradas e vai surgir o campo girante. Qual a velocidade do campo girante? 120F sobre P. F é a frequência da corrente no estator da máquina, nos enrolamentos do estator da máquina. P é o número de polos. O que define o número de polos? É como foi enrolada esta máquina. Aqui, de acordo com esse perfil frontal, sabemos que se trata de uma máquina de 2 polos. Vamos supor que este campo está no seguinte sentido aqui na máquina. BS girando com velocidade constante e velocidade síncrona de NS. O rotor da máquina, temos os condutores, que formam um circuito fechado pelo anel de curto-circuito aqui da máquina, como vimos lá nas características construtivas do motor de indução. Inicialmente, com o rotor parado, vou pegar este condutor aqui como referência, vou chamá-lo de R1. Do ponto de vista deste condutor, o campo girante ele é variável. Então, vai induzir, de acordo com a lei de Faraday, lei da indução magnética, e por se tratar de um circuito fechado, vai induzir uma corrente elétrica. Qual o sentido dessa corrente? Vamos recorrer à equação da tensão induzida em um condutor. Essa equação diz que condutor em movimento na presença do campo gera uma tensão. Precisamos olhar o condutor em movimento. O sentido da polaridade desta tensão é dada pela regra da mão direita. Vamos relembrá-la aqui. De acordo com a regra da mão direita, a polaridade positiva da tensão é neste sentido. Sabemos que, num circuito fechado, a corrente sai do polo positivo e entra no polo negativo. Então, vamos adaptar a regra da mão direita, colocando o sentido da corrente para um circuito fechado. A corrente, então, estaria nesta posição. Vamos olhar aqui, novamente, a nossa projeção frontal. Primeiro, temos que observar o condutor em movimento na presença do campo. Então, o campo está se afastando do condutor. Ele está girando no sentido anti-horário. É como se o condutor estivesse no sentido horário, se movimentando no sentido horário. A velocidade do condutor é para o sentido horário. Então, o indicador vai ficar para direita. A regra da mão direita pega densidade de campo. Densidade de campo, nós olhamos o campo que atravessa, que corta o condutor. Então, vamos pegar a projeção desse campo no sentido de cortar o condutor. Desta forma, temos que velocidade para a direita, campo para cima, dedão saindo da tela. Então, aqui teremos uma corrente saindo.
Toda essa formulação conseguimos para todos os outros condutores e vamos obter os seguintes sentidos das correntes. Veja um detalhe importante. Estamos olhando este condutor R1. Tudo que ocorre nele vai ocorrer defasado em todos os outros condutores. E os condutores do rotor equivalem aos condutores do estator. É a mesma configuração. Isso vai ser importante mais à frente. Agora o que temos? Corrente no condutor na presença do campo. Corrente no condutor na presença do campo, surge uma força. Vamos relembrá-la. O que diz essa equação? Corrente no condutor na presença do campo aparece uma força. Qual o sentido da força? Dado pela regra da mão direita. Vamos observar lá no nosso condutor. Corrente saindo, indicador para fora da tela. Campo atravessando o condutor para cima, dedão para esquerda. Vamos ter uma força induzida nesse sentido. Isso vale para todos os condutores. Se fizermos a mesma regra para todos os condutores, vamos observar que temos uma força tangencial sempre no sentido anti-horário. Com a força, vamos ter aceleração e o rotor começa a girar, aumentando a sua velocidade. E aí, observe, enquanto o rotor vai aumentando a sua velocidade, a velocidade do campo girante é sempre constante. Então, a velocidade relativa entre o campo girante e o rotor vai diminuindo. Se a velocidade relativa vai diminuindo, observe que a variação do campo do ponto de vista do condutor é como se o campo girante fosse ficando cada vez mais lento. Então, a corrente induzida no rotor também vai diminuindo. E aí, se a corrente vai diminuindo, a força vai diminuindo. Essa força vai diminuindo até quando? Até que seja igual à força de carga, que está segurando, puxando o rotor no sentido contrário. Neste momento, a força resultante é zero. Então, aceleração zero, velocidade constante. Veja, o rotor ele não alcança o campo girante. Porque se eu tenho uma carga mecânica no eixo da máquina, qualquer que seja, por exemplo, se for perdas rotacionais, eu tenho uma carga contrária ao movimento do rotor da máquina. Então eu preciso de uma corrente interna induzida para eu ter uma força para se igualar a essa força de carga e manter a velocidade constante. Na prática, como vimos, nós temos uma corrente circulando no rotor da máquina. Mas aí destacamos lá atrás, qual a frequência da corrente do rotor da máquina? Ela é menor do que a frequência do estator da máquina. Por quê? Porque a gente tem um campo girante girando por cima do rotor que também está girando. E a velocidade relativa entre o campo girante e o rotor, ela é pequena. Então a frequência elétrica da corrente induzida nos condutores do rotor da máquina é menor do que a do estator da máquina. Essa foi a análise que fizemos na aula anterior e definimos o escorregamento da máquina. Definimos também a frequência elétrica do rotor da máquina. A frequência elétrica do rotor é essa da frequência elétrica do estator. Fica fácil de observar. Veja, vamos supor o rotor travado. Se travarmos o rotor, Nm é igual a zero. O escorregamento vai ser igual a 1. Então a frequência elétrica do rotor vai ter que ser igual à frequência elétrica das correntes que circulam pelo estator da máquina. Então a frequência elétrica do rotor vai ser igual à frequência elétrica do estator. Se liberarmos o rotor, quanto mais ele vai aumentando a velocidade, mais vai diminuindo a frequência elétrica das correntes que circulam nos condutores do rotor da máquina.
Se caso o rotor, num caso ideal, alcançasse a velocidade do campo girante, Nm seria igual a Ns, o S seria zero. Qual seria a frequência da corrente induzida no rotor? Zero. A corrente seria zero, porque eu não tenho fluxo variável do ponto de vista do rotor. Força zero, aceleração zero, velocidade constante. Agora, qual variável podemos incluir aqui neste perfil da máquina, no nosso modelo da máquina? Vamos continuar aqui com R1 na referência. Observe, se eu tenho uma corrente circulando lá no condutor do rotor da máquina, essa corrente também produz um campo. E aí vamos definir o campo do rotor da máquina. Qual o sentido desse campo? Corrente saindo vai produzir o campo da regra da mão direita. Definimos aqui o campo do rotor da máquina. Mas veja, o campo do rotor da máquina também é girante e na mesma velocidade que BS. Como assim? Observe que a configuração dos enrolamentos do rotor da máquina são equivalentes à configuração dos enrolamentos do estator da máquina. Então, ao aplicarmos correntes trifásicas e equilibradas, produzimos campo girante. Podemos entender então que o campo girante vai produzir nos enrolamentos dos condutores do rotor da máquina correntes trifásicas e equilibradas. Então, temos que o campo girante vai induzir no rotor da máquina IR correntes trifásicas e equilibradas. Estas correntes trifásicas e equilibradas, circulando por condutores do rotor da máquina, vai produzir o campo do rotor da máquina, BR. Mas aí temos que nos atentar ao seguinte: qual seria a velocidade de BR? Sabemos que NR em RPM será dada por 120 F. Qual que é a frequência? É a frequência elétrica do rotor da máquina sobre P. Mas aí veja, a frequência elétrica do rotor é diferente da frequência elétrica do estator e é menor. Então NR, que seria a velocidade de BR, vai ser menor do que NS. Mas temos um detalhe muito importante aqui. O campo girante induzido pelas correntes do rotor da máquina gira por cima do rotor e o rotor está girando com velocidade Nm. Então, somado à velocidade do campo do rotor da máquina, Nr, vai estar a velocidade do rotor da máquina, Nm. Vamos substituir esses valores. Qual que é a frequência elétrica do rotor? Qual seria a velocidade do rotor em função da velocidade síncrona? Vou tirar da equação de escorregamento. 120, frequência elétrica do estator sobre P, é o meu Ns. Então veja que dado interessante. O motor de indução tem dois campos magnéticos girantes e eles giram na mesma velocidade, na velocidade síncrona. Isso se imaginarmos do ponto de vista do estator, por exemplo. Seria a parte fixa da máquina. Vamos detalhar agora a equação do torque dessa máquina. O torque induzido vai ser o raio vetorial à força. Como a força é sempre tangencial ao rotor da máquina, vai ser sempre 90 graus. Então podemos escrever essa equação da seguinte forma. Sabemos que a força induzida é dada por... Vamos pegar a projeção do campo na direção do condutor, de forma ao campo atravessar o condutor. Vamos definir os ângulos aqui no nosso perfil frontal. Então temos o ângulo alfa e o ângulo gama. Vou pegar a projeção do BS no sentido de atravessar
o condutor R1. Então, vou pegar o seno do ângulo. A equação da força vamos reescrever como aqui apenas identifiquei corrente do rotor e BS, o subscrito, é campo girante. Seno de alfa é a projeção no sentido de atravessar o nosso condutor R1. Vamos substituir 2 em 1. Chegamos nessa relação da equação do torque. Mas veja, a corrente aqui é o módulo da corrente. BS aqui é o módulo do BS. O módulo dessa corrente é diretamente proporcional ao campo BR que ela cria. Se a corrente tiver uma alta intensidade, esse campo BR vai ter uma alta intensidade. Então, podemos escrever o seguinte: o módulo do IR é diretamente proporcional ao módulo do BR. Aqui, só para simplificar a nomenclatura, coloquei o módulo de IR, vai ser uma constante vezes o módulo de BR. Vamos substituir aqui. Essas variáveis aqui são constantes. Vou defini-las como K. Da nossa projeção frontal, o ângulo alfa, ele pode ser reescrito como 180 menos gama. Dessa identidade trigonométrica, tiramos o seguinte: gama é o ângulo entre BR e BS. BR e BS são vetores. Podemos reescrever essa equação como essa é a equação do torque do motor de indução. Ela será muito importante mais à frente, quando formos levantar a característica torque por velocidade desta máquina. Observe que o torque é função do módulo do campo do rotor da máquina. Lembrando, o módulo do campo do rotor da máquina é função da intensidade da corrente do rotor da máquina. E a intensidade da corrente é função da carga no eixo do rotor da máquina. Se aumentarmos a carga mecânica no eixo, aumenta a corrente, aumenta o módulo do campo. Por reflexão, ocorre o mesmo. Quando aumentamos a carga no eixo da máquina, aumenta a corrente do rotor. Por reflexão, aumenta a corrente no estator da máquina. E então aumenta o módulo do campo do estator da máquina. E ainda, o torque é função do ângulo entre o campo do rotor da máquina e o campo produzido pelo estator da máquina. Como os dois campos giram numa mesma velocidade, para uma determinada carga, este ângulo não varia, permanecendo constante, e então temos o torque constante do motor de indução trifásico. Uma análise mais cuidadosa do efeito da variação de carga no torque da máquina faremos numa próxima aula. Aqui vamos fazer um exemplo simples, numérico e direto, só para reforçar esses conceitos do campo girante do rotor e do campo girante do estator. Vamos ao exercício. Veja, temos esse exemplo simples, dado um motor de indução trifásico, 60 Hz, 4 polos, operando com este escorregamento. Então vamos determinar. Vamos fazer aqui parte a parte. Qual a velocidade síncrona? A velocidade síncrona a gente calcula de forma direta, 120F sobre P.
1.800 RPM. Qual a velocidade do rotor da máquina? Temos que tirar do escorregamento. Vamos lá. (1.710 RPM). Qual a frequência da corrente no rotor? A frequência elétrica da corrente no rotor é proporcional ao escorregamento. Escrevemos então que 3 Hz. Agora vamos responder a letra D diretamente aqui. Qual a velocidade do campo do rotor BR relativo a? Ou seja, estamos só mudando a referência. Então vamos, relativo ao rotor. Vimos que o campo do rotor ele gira na mesma velocidade da velocidade síncrona do campo girante do estator da máquina. Então ele gira a 1.800 RPM. Se o rotor ele está girando a 1.710 RPM, do ponto de vista do rotor, basta eu fazer a diferença. 1.800 menos 1.710 RPM. A velocidade do campo do rotor relativa ao rotor vai ficar então 90 RPM. Velocidade de BR relativa ao estator é a mesma do campo girante produzido pelo estator, então 1.800 RPM. São dois campos magnéticos, o campo magnético produzido pelo estator, o campo magnético produzido pelo rotor, ambos na mesma velocidade. E em relação ao campo magnético girante do estator, se eles têm a mesma velocidade, então seria 0 RPM. Essa foi a aula de hoje. Numa próxima aula faremos uma análise qualitativa da curva torque-velocidade do motor de indução trifásico. Até uma próxima aula e bons estudos!